Já aviso aqui, só um pouquinho. Tá, estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez pelo canal do Ecoando Sustentabilidade, parceiro na organização dessa iniciativa, que é a Roda das Águas, né? Um projeto onde a gente busca aprender juntos sobre organização social, sobre participação, sobre educação, para a gente transformar o território em que vivemos num território mais saudável e justo, para a gente confluir nessa transformação por uma economia mais regenerativa. A gente está falando aqui do território da Baixada do Maciambu, que fica na região do litoral centro-sul de Santa Catarina, né? Uma região muito rica em água, muito rica em biodiversidade, ainda bastante expressiva em termos de modos de vida mais conectados com esse ambiente, com essa riqueza, e onde a gente, como outros ambientes do litoral, ao mesmo tempo que sofre muitas ameaças por conta da questão da expansão urbana, sobretudo, e da reprodução de um modelo que a gente já conhece como um modelo que incentiva a promoção de desigualdade, que acaba também trazendo como consequência a piora da qualidade socioambiental, das relações das comunidades, né, com o ambiente e entre as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente sofre muito de perto a ameaça, a vulnerabilidade desses ambientes por conta da questão das alterações climáticas. Então, o que a gente quer é conversar cada vez mais, nos aproximar, trocar saberes, trocar ideias sobre conhecimentos que venham da academia, que possam embasar, né, conhecimento científico, que possam embasar as nossas discussões, os nossos argumentos e a nossa participação nos processos de decisão, junto com conhecimento também sobre as políticas públicas e junto com o conhecimento também de quem vive no dia a dia nesse território. Essa discussão é uma discussão que também vai além desse território em si, porque a gente trata aqui de temas que são afins para o planejamento de outros territórios, né? A gente está falando daqui, mas a gente também está falando de relacionamento e de planejamento para uma vida mais sustentável, mais conectada com o bem viver em qualquer lugar que estejamos, né? Então, essa é a nossa quinta Roda das Águas. Nós começamos a fazer as rodas no mês de março. Começamos falando sobre o território, sobre essa riqueza hídrica que temos aqui e sobre os riscos, né, de uma política fragmentada, que pensa o desenvolvimento, que pensa o planejamento do território de uma forma fragmentada. Tivemos aí alguns participantes começando, né, a conversar sobre isso, que foram a Eliara, a cacica Eliara, da aldeia Guarani Acamporã. Nós estamos aqui num território que, além de unidades de conservação, tem áreas protegidas, tem como áreas protegidas terras indígenas, também algumas áreas quilombola, e também é um território de pesca muito importante, de pesca artesanal muito importante. Então, tivemos a fala da cacica Eliara, tivemos a fala da professora Alessandra Fonseca, que é da pós-graduação em Oceanografia, e trabalha com o programa do Ecoando Sustentabilidade, um programa de extensão da UFSC, cujo esse canal também faz parte, né? E, além delas, tivemos a presença também do professor João de Deus Medeiros, que é o coordenador atual da Rede de ONGs da Mata Atlântica, né? Também parceiros, todos os três parceiros dessa iniciativa. Depois, na segunda roda, nós falamos um pouco sobre algumas questões de economia local, né? Tratamos da economia da pesca, tratamos da economia da reciclagem aqui no território, que é um território onde se faz isso com destaque, né? Existe uma associação aqui que trabalha muito com essa questão e que vem transformando, como gosta de dizer a coordenadora,
transformando também, reciclando também vidas, né, nesse processo, porque também trabalha muito esse enfoque do relacionamento, né. E depois a gente teve uma terceira roda, onde falamos da convivência saudável com as águas, tratando especificamente da questão do saneamento, falando um pouco de soluções descentralizadas, como elas podem ajudar a gente a criar autonomia nesses territórios, nessas comunidades, e deixá-las, portanto, menos vulneráveis, né? E, na sequência, conseguimos também organizar, junto com o nosso parceiro, o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, uma atividade de formação prática na aldeia Guarani, a Camporã, que foi uma formação de saneamento ecológico. Essa atividade também se deu graças a uma articulação com a Frente Parlamentar Ambientalista de Florianópolis, que está tratando muito de perto desse tema do saneamento ecológico como uma questão de formação para defender uma política pública nesse sentido. Então, foi bem interessante essa atividade e a gente continua ainda com algumas atividades acontecendo junto com a aldeia e para promover essa conquista, né, essa nova conquista que está sendo agregada lá nas estruturas, né? E agora, hoje, a gente está aqui para conversar sobre educação climática, né? Um tema que é de suma importância, porque a gente está pensando não só na formação da comunidade, da escolar mesmo, né, das crianças, dos adolescentes, professores, mas também da comunidade como um todo, né, das pessoas que atuam, seja no setor público, seja no setor privado, né, em qualquer desses setores, no setor acadêmico, mas como a gente pode pensar junto, se preparar e utilizar, desenvolver ferramentas que nos auxiliem a pensar melhor essa questão do enfrentamento às mudanças climáticas, né? E o que isso tem relação com o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, hoje a gente tem aqui a Simone Lima da Costa Preus, que é professora das disciplinas eletivas do novo ensino médio, saúde, sociedade e meio ambiente e educação empreendedora. Simone ensina numa escola de ensino médio que fica em Garopaba. Daqui a pouco ela vai falar mais um pouquinho para vocês. Depois a gente vai conversar com Renata, gerente da filial Brasil do Climate Reality Project, que é uma iniciativa global, quer dizer, uma iniciativa que acontece no mundo todo, é um grande projeto que une pessoas e troca também ideias sobre formação, sobre educação climática, sobre ação climática, sobretudo. E também faço parte desse projeto, eu sou também liderança climática do Climate, então é uma grande honra ter a Renata aqui hoje também, aqui conversando com a gente no nosso território e a gente poder estar fortalecendo essas iniciativas locais. E depois a gente vai conversar mais um pouco com a Tânia Longo, que é articuladora do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental aqui do Núcleo de Santa Catarina, e vai também falar um pouco para a gente sobre esse processo de organização do fórum, como que está acontecendo, como se dá essa ação climática, né? Esse fortalecimento da ação climática aqui no território, aqui no estado, mas também como isso se articula nacionalmente, e as iniciativas que o fórum desenvolve também no sentido de melhorar a formação, a nossa formação nesse tema. Eu queria, então, começar essa conversa aqui hoje chamando a Simone, né, em primeiro lugar, para apresentar para a gente um pouco do trabalho dela e, sobretudo, para a gente pensar sobre essa situação, né, Simone, que a gente está vivendo de emergência climática, mais uma vez agora oficialmente declarada, a partir do último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, com as questões de dados físicos que eles trouxeram, que são bastante... Já sabíamos que eram alarmantes, mas agora, concretamente, né, a gente tem aí cenários bastante preocupantes, e como lidar com essa situação, né, de crise, ao mesmo tempo que a gente tem uma necessidade grande de ainda estar continuamente trabalhando esse processo educativo, né. Então, eu vou deixar você à vontade, seja muito bem-vinda, e a gente vai conversando aqui mais à frente.
Obrigada, Maíra. Desculpa ter ficado aqui na gravação, acabei deixando a minha imagem. Aí não quis sair no meio da tua fala. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o meu trabalho na escola, numa escola pública estadual, com 2 disciplinas que eu estou trabalhando, né, com a escola, com os estudantes. Me apresentar um pouquinho, então, para o próximo slide. Eu sempre falo com os estudantes, né, quando vou me apresentar, que é muito difícil a gente falar quem nós somos, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem o nosso currículo Lattes, mas a gente, para conhecer um ao outro, requer tempo, né? E proximidade. Então, falar um pouquinho, né? Eu sou formada em Ciências Biológicas e fiz mestrado e doutorado na área ambiental. Hoje estou como professora temporária na rede estadual de Santa Catarina. Pode passar. A ideia aqui é falar um pouquinho do que eu tenho procurado trabalhar com os estudantes para incentivá-los a refletirem sobre os problemas que a gente está vivenciando e como a gente pode contribuir para que a gente tenha escolhas melhores, né? Para que a gente possa fazer melhores escolhas e seguir um caminho que não nos leve para o abismo, né? Então, a disciplina que eu comecei lecionando para eles no início desse ano foi uma disciplina eletiva, ou seja, uma disciplina que eles, os estudantes, escolheram. O novo ensino médio ele tem essa proposta, onde os estudantes sugerem disciplinas que eles querem ter, né, durante o ano. E é muito interessante, eles escolheram a disciplina de saúde, sociedade e meio ambiente. Então, eles já têm, né, uma visão da necessidade de saberem a respeito, né, desse problema. Então, a escola que eu estou trabalhando é a escola estadual Prefeito Luiz Carlos Luiz, de Garopaba, como a Maíra falou. Pode passar, por favor. Eu vou falar bem rapidinho, né, porque eu tenho só 15 minutinhos. Então, eu comecei pedindo para que eles, perguntando se eles já tinham escrito a história da vida deles, né, e sobre os sonhos deles. Pedi para que eles fizessem isso para se conectarem com eles mesmos, né, saberem o que eles valorizam e saberem tudo que eles já viveram até hoje. Esse vídeo eu pedi para que eles assistissem, eu mostrei em aula, para que eles vissem também a importância do planejamento. E esse planejamento muito levando em consideração o autoconhecimento. Pode passar. E esse autoconhecimento é muito também relacionado ao interesse deles em aprender, a busca deles por conhecer. E aí, então, trazendo, né, essa ideia de que o estudante, ele vai, como o professor Pedro Demo fala, ele vai se diferenciar, ele vai se desenvolver a partir do momento que ele busca por informações, que ele pesquisa, que ele se interessa por aquilo que ele está... que o professor está trazendo para ele, né? Então, eu trabalho muito isso neles, né? Incentivá-los a buscar. Pode passar. E aí, então, como essa disciplina teve esse enfoque, né? Tem esse enfoque, saúde, sociedade e meio ambiente, eu procurei trabalhar com eles os 3 conceitos. Então, o conceito de saúde, no próximo slide, eu procurei abordar relacionamento, né? Então, o relacionamento deles com a sociedade, com o meio ambiente e com eles mesmos, né? Com a gente mesmo. Então, essa saúde que traz o físico, o social, o mental e o espiritual. E aí mostrando, né, que
a gente tem esse relacionamento com o planeta, que tudo que as nossas atividades, elas trazem consequências para o bem ou para o mal. E procurei abordar, então, com eles todas essas consequências que a gente deve refletir para que nós tenhamos realmente saúde, né? Um planeta saudável e uma vida saudável. Pode passar. Aí, no conceito de sociedade, próximo slide, eu procurei mostrar para eles que esse conceito a gente buscasse associar a família, escola, trabalho a si mesmo, a bairro, cidade, estado, país, mundo, e a ciência, filosofia, arte e religião. Então, trabalhei alguns vídeos com eles para que eles se fizessem questionamentos, né? Então, no Eu Maior, muitos especialistas, pessoas de diversas áreas, né, da ciência, da filosofia, da arte, da religião, falam sobre o sentido da vida, sobre diversas questões bastante profundas, importantes para que eles pudessem pensar a respeito. Também trabalhei com eles as reflexões trazidas pelo professor Yuval Noah Harari, professor de História, escritor de livros muito importantes da atualidade, Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, e nesse vídeo ele fala sobre o futuro da educação. Então, também questionamentos importantes para que eles refletissem a respeito, né? Trazendo aí educação, trabalho, e os 3 grandes desafios que o professor Yuval aponta, que também trabalhei com eles em meio ambiente. E no vídeo de uma entrevista com esse ator, né, Caio Castro, achei muito interessante a fala dele sobre religião e trouxe para que os estudantes refletissem, né, porque é uma fala que deixa muito livre para que as pessoas tenham a sua perspectiva de Deus ou de vida ou de si mesmo. E aí, no conceito de meio ambiente, então, eu trabalhei com eles os 3 maiores desafios atuais da humanidade, que o professor Yuval traz. Então, pedi para que eles se apropriassem, né, desses 3 grandes desafios, que são a disrupção tecnológica, né, os riscos que a gente corre com as tecnologias, a junção da engenharia genética com a inteligência artificial, né, com a tecnologia, o colapso ecológico, né, esse grande risco que a gente está correndo, e aí então as alterações climáticas né, e a perda dos nossos serviços ecológicos, e as guerras nucleares, né, que estão mais... a gente corre um maior risco com elas devido à inteligência artificial. E procurei trabalhar, então, né, propósito da vida, que eles refletissem sobre consciência, sobre estímulos sociais, sobre o bombardeio de entretenimento que a gente sofre, e aí, então, para que eles pensassem bastante sobre isso e se apropriassem desses questionamentos, dessas reflexões. E falei para eles, né, sobre o futuro da educação, nesse vídeo que eu trabalhei, que o professor Yuval salienta, né, que nós precisamos proteger as pessoas e não necessariamente os empregos, né, que tem muitos empregos que nem deveriam existir. Que nós precisamos, que seria muito positivo que se a gente tivesse mais tempo para se conhecer, para se desenvolver, para se envolver em atividades artísticas, comunitárias, meditação, esporte, né, e não trabalhar tanto, né, para que a gente também possa ver que
essa questão, né, trazida pelo professor Yuval, de que nós podemos nos tornar inúteis para o mercado de trabalho, isso não deve ser algo que a gente deva colocar como algo que vai acabar com a gente. Na verdade, a gente tem trabalhado muito e em trabalhos que nem vale muito a pena existirem, muitos nem deveriam existir. Então, procurei trabalhar isso com eles, para que eles refletissem. E aí, então, pode passar. Nesse segundo semestre, comecei a disciplina de Educação Empreendedora, que é outra disciplina eletiva. Então, as disciplinas eletivas, elas são trabalhadas semestralmente, e nessa nova disciplina que a gente está iniciando, procurei trazer tudo que vimos, que refletimos na disciplina de saúde, sociedade e meio ambiente, no empreendedorismo. Então, nós estamos agora iniciando esse trabalho juntos. Eu falo muito para os estudantes que essa disciplina é nossa, é uma disciplina que nós estamos construindo juntos, para que eles tragam os interesses deles e sejam, então, empreendedores, né, nessa empreitada, e pesquisadores, né, estudantes que pesquisam, que se apropriam e que têm interesse no conhecimento. Então, trouxe para eles a fala do professor De Rose, que indica o que é o empreendedorismo. Salientei para eles a importância, né, da gente pensar no empreendedorismo, não só que contribui para inovar no mercado, numa empresa, mas para inovar na sociedade. Então, para que eles, né, tivessem essa visão mais ampla de empreendedorismo. Trabalhando assuntos que são de interesse deles, né, como marketing pessoal, coaching, muitos termos aí trazidos também de um curso chamado Empreenda, que vai trazer, por exemplo, um nome, né, que chama muito a atenção deles, design thinking, ou seja, questões que eles vão trabalhar conteúdos, mas de uma forma que eu pedi para que eles sugerissem como trabalhar, e eles sugeriram, a gente quer trabalhar de uma forma mais dinâmica. Aí alguns sugeriram, a gente pode abrir uma empresa fictícia, criar o marketing dessa empresa. E aí, então, eu estou incentivando eles a trabalharem dessa forma, mas pedindo para que eles tenham sempre a perspectiva do que a gente viu em saúde, sociedade e meio ambiente. Então, que eles pensem nessa marca, nessa empresa que eles vão criar, sendo positiva para a sociedade, para uma sociedade saudável, né? Contribuindo para um planeta sustentável. E então eu pedi para que eles fizessem essa associação do empreendedorismo que contribui para a saúde, a sociedade e para o meio ambiente, pensando, né, nosso trabalho e consumo, que a gente deve fazer essa conexão. Se a gente quer um planeta mais saudável, a gente precisa repensar nos nossos modelos de trabalho e no que nós consumimos, desde a alimentação até tudo mais. E aí, então, para fortalecer, né, essas falas sobre empreendedorismo, a gente vai ter rodas de conversa, né, tão importantes. É um exemplo maravilhoso que vocês estão fazendo aqui. E aí a gente vai procurar também ter encontros com empreendedores, para que esses empreendedores, pode passar, falem do seu empreendedorismo, mas que também falem como o empreendedorismo deles contribui para a saúde, para a sociedade e para o meio ambiente. E aí, então, a estudante Marina,
Eu a conheci na feira de ciências da escola, ela estava apresentando o pão que ela produz com fermentação natural, e ela é uma menina, né, super jovem, no primeiro ano do ensino médio, já tendo uma consciência tão ampla sobre o comportamento dela, a importância das atitudes dela perante a sociedade, perante o planeta, né? E então ela vai falar com os estudantes, a Eloá, outra profissional, outra empreendedora que estava na feira de ciências da escola, mostrando o trabalho dela com sabão natural. Também vai falar com a gente sobre o empreendedorismo dela, sobre o que ela pensa. O Renato, que é uma pessoa que tem, além de um empreendedorismo brilhante, ele também tem valores muito benéficos para o planeta, para a vida dele, para a vida das pessoas que o cercam. Então, ele também é uma pessoa que vai ter muito para transmitir para os estudantes. O Arnaldo, que é um professor universitário, empreendedor, ele é o idealizador da livraria Coruja Buraqueira, aqui de Laguna, eu estou em Laguna, e então ele vai falar sobre o empreendedorismo dele, ele também sim, ele está envolvido em diversas ações sociais, e ele também vai falar da importância da leitura, incentivando os estudantes a participarem de um projeto da escola, que é o Clube do Livro. A professora Luciana, que também vai falar sobre o empreendedorismo dela com crianças, trazendo, através da natação, todo o conceito de cidadania, de coletividade, de respeito à natureza e aos animais. E a professora Cláudia, que é a professora da escola, ela é do laboratório de biologia, ela também é um exemplo de empreendedorismo, de professora que está muito envolvida na sua atividade, né, de educar, e então também é uma pessoa que tem uma fala muito importante para os estudantes e vai ser muito bom escutá-la, né, sobre o empreendedorismo dela. E é isso, a gente também vai pedir para os estudantes, né, eu já pedi para os estudantes sugerirem os empreendedores que eles admiram, para que eles também façam a mediação dessa conversa, se desenvolvam fazendo mediação, né, no nosso momento de reunião com os empreendedores. Pode passar. Aqui vai ficar pequenininho, mas o que eu trago para vocês foi o que mostrei para os estudantes. Eu acho que essa mensagem é muito importante para todos nós. Ela é de uma entrevista realizada com o autor Rutger Bregman. Ele escreveu o livro Humanidade, uma história otimista do homem, e a entrevistadora perguntou o seguinte para ele: por que nós passamos tanto tempo pensando no retrato mais negativo? E aí ele fala que existem 4 razões importantes. E a primeira razão é devido nós sermos bombardeados por notícias negativas, e aí ele então salienta que isso é um perigo para a nossa saúde mental, já é comprovado, né? A segunda razão é devido a uma cultura ocidental muito enraizada sobre a crença de que a nossa bondade como seres humanos é um verniz, né? Então essa cultura ela foi muito enraizada, essa ideia foi muito enraizada na nossa cultura ocidental, e isso faz a gente desconfiar da bondade humana, né? Também o terceiro motivo que ele fala é que pensar que nós somos
que nós, seres humanos, não somos confiáveis e que somos egoístas, é muito positivo para quem tem interesse no poder, porque dessa forma eles conseguem nos manipular e se manter no poder. E a quarta fala dele, né, a quarta razão importante, é que a gente tem uma tendência a colocar nossa atenção no que é mais negativo. Isso é uma tendência, provavelmente, que a gente desenvolveu ao longo da nossa evolução como espécie, mas que a gente, que isso pode ter sido positivo em algum momento, né, da nossa evolução, mas que hoje essa tendência a colocarmos a nossa atenção no que é negativo é muito perigoso. Ele dá o exemplo, né? A gente pode, por exemplo, escrever um texto e recebermos 10 elogios, ou a gente pode falar, né, numa reunião e recebermos 10 elogios, mas uma crítica vai nos fazer pensar a noite toda na crítica e não nos 10 elogios. Então, ele diz que a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso viés negativo, porque hoje ele é muito perigoso, né? Como a gente tem todas essas outras 3 razões aí para colocarmos nosso negativismo, atenção no que é negativo, então essa tendência, esse nosso viés pode nos manipular de forma muito negativa. Pode passar. Então, aí a mensagem que eu sempre passo para os estudantes: conhece-te a ti mesmo, né? Para que a gente não entre nessa manipulação, para que a gente não seja levado pelo que a gente vê como mais tendencioso na nossa sociedade. A gente precisa se conhecer para sermos pessoas que contribuem para uma melhora, né, desse quadro que a gente está vivendo na sociedade. E aí eu digo para eles, né, que a gente precisa se motivar e que nós só precisamos começar com o primeiro passo. Que a gente dando o primeiro passo, a gente vai chegar a uma conquista que nem nós esperávamos, né? A um resultado que nem nós almejávamos. Então, a gente precisa começar com esse primeiro passo e isso vai atrair outros. O nosso exemplo atrai as pessoas e isso vai nos fortalecendo. É isso. Eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui com vocês. Me sinto honrada pelo convite e quero parabenizá-los novamente. E que a gente acredite, né? Que a gente, dando o primeiro passo, se fortalecendo, se unindo, a gente consegue bons resultados. Obrigada. Opa! Muito legal, muito bom ver você, Simone, trabalhando esses temas, né, de uma forma tão, assim, que inspira os alunos mesmo para ação, né? Não só a parte mesmo da formação, mas já trazendo toda essa consciência, né, de envolver o relacionamento com outras pessoas que já estão atuando e pensando, né, sobretudo na qualidade como resultado, né, dessa ação. Muito legal. Vamos ouvir agora a Renata sobre também as iniciativas que ela está tocando pelo projeto do Climate e também como educadora que é. E depois a gente vai fazer um debate, acho que vai ser bem interessante hoje aqui, entre nós e com os outros participantes aí, né, dos inscritos. Oi, Renata, seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada, Maíra. Eu queria começar agradecendo, né, o convite para estar aqui com vocês, é uma honra. Queria agradecer também, né, a todos que estão aqui, a todas que estão aqui ou que estão nos assistindo no YouTube, né, ou que vão nos assistir, muito obrigada. Bom, eu vou começar. Alessandra, se você quiser parar um pouco o compartilhamento, eu ainda vou demorar um tantinho para... Quer dizer, vai ser rápido, mas eu não vou falar ainda das jornadas. Enfim, queria começar também como a Simone começou, macaca de imitação, me apresentando. Eu sou Renata,
Hoje é meu último dia com 50 anos, estou muito feliz. Eu sou pedagoga, trabalho há 28 anos com educação, 25 anos sabendo que faço educação ambiental, e nos últimos 6 anos eu venho trabalhando com um tema de mudança climática e mais precisamente com a rede do Climate Reality Brasil. Para quem não conhece, o Climate Reality foi fundado pelo Al Gore em 2006 para promover o filme Uma Verdade, filme barra livro, né? Uma Verdade Inconveniente. E para promover esse livro barra filme, ele começou a fazer algumas palestras, algumas falas, falando sobre mudança climática, e ele foi tão bem sucedido que isso se tornou um treinamento para pessoas do mundo inteiro. Hoje, a gente conta com uma rede com mais de 30 mil pessoas formadas diretamente pelo Al Gore, ex-vice-presidentes dos Estados Unidos, Nobel da Paz, inclusive, depois a Maíra vai compartilhar com vocês, a gente está com treinamento, é um treinamento para se tornar líder da realidade climática. Esse treinamento é um treinamento gratuito, pela primeira vez vai ser legendado em português, então super indico e incentivo as pessoas que se interessam pelo tema a se inscreverem. Mas enfim, e dentro do Climate Reality Brasil, falando um pouquinho do nosso trabalho aqui no Brasil, a gente trabalha com uma rede de mais de 1.200 pessoas que tem como objetivo catalisar, né, acelerar essa solução para a crise climática em solo brasileiro. Então, a gente trabalha principalmente com 3 objetivos, mas um deles é a educação climática. E a gente entende a educação climática dentro da nossa rede em estar apoiando os nossos líderes, as nossas lideranças, para fazerem ações conosco, né, a partir dos nossos líderes, e fazerem também, promover ações que possam interessar a essas lideranças. Então, a gente trabalha muito nessas três vertentes, né? A partir desses líderes, com esses líderes e para esses líderes. E uma das coisas que acabou incentivando um pouco do trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje, que é o Jornadas pelo Clima, foi justamente o desafio dentro da própria rede do Climate Reality Brasil em falar sobre mudança climática. Então, a gente vinha recebendo uma série de questionamentos e pedidos, né, dizendo assim, puxa, como é difícil falar de mudança climática de uma forma simples. Ah, Renata, é muito fácil falar de mudança climática usando 900 slides, 700 slides, mas como é que a gente fala de mudança climática para que todo mundo possa compreender? E para tentar responder essa pergunta, junto com outras duas que acabaram se cruzando com essa inicial, que era, em 2018, a gente foi para as escolas públicas daqui da cidade do Rio de Janeiro. As escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro, elas atendem principalmente até o 6º ano, então a gente tem desde a educação infantil, mas até o 6º ano, principalmente, e nessas escolas a gente levou uma série de ferramentas, jogos, vídeos, música, era como se fosse uma caixa de ferramentas do educador ambiental, e a gente trabalhava com todos os alunos, ou jogando, ou cantando, ou fazendo uma discussão, uma roda de conversa, ou fazendo uma apresentação, ou passando um filme sobre mudança climática, ou o TED da Greta Thunberg. A gente tentava fazer com que a gente começasse a falar de mudança climática dentro daquela unidade escolar, ou continuasse o que estava sendo iniciado pelos professores. Enfim, trabalhando com projetos. E isso em 2019 se chocou também com, principalmente, a greve pelo clima. E foi muito interessante perceber que aqui no Rio, pelo menos, a greve pelo clima tinha poucos jovens, né? E acabava que quando eles saíam da greve pelo clima, eles iam para uma escola que não falava de clima. Então, a gente tem trabalhado desde então, junto desses jovens, para promover também um manifesto pedindo que a educação climática seja pauta, seja assunto
que clima seja assunto de toda a escola. Enfim, e trazer isso também para o Brasil, né? Porque a gente sabe que saindo do eixo das principais capitais, a gente não percebia, né, em algumas cidades a mudança climática sendo falada e conversada em todos os lugares. E aí a gente, agora sim, por favor, se puder compartilhar as jornadas, a gente acabou criando, né, a gente acabou propondo, e foi uma criação linda, porque foi uma criação coletiva, a Jornadas pelo Clima. As Jornadas pelo Clima tem como principal objetivo disponibilizar o conhecimento sobre a crise climática para que toda e qualquer pessoa não só possa compreender, mas ela possa levar essa conversa adiante. Então, a gente quer que não só a pessoa passe por uma jornada conversando sobre clima, mas que ela leve essa jornada para dentro da comunidade onde ela atua. Então, ela entra pela jornada, mas ela leva a jornada para o mundo. Então, esse é um pouco da ideia da jornada. Pode passar o próximo slide. A jornada, desde que ela foi pensada para ser uma tecnologia social. A jornada teve a sua primeira turma no final de 2020, como teste, e ela começou a rodar de verdade mesmo em 2021. E já foi certificada como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil em agosto. E a gente está concorrendo em outubro, estamos concorrendo com mais 2 organizações, 2 propostas, 2 iniciativas ao Prêmio Educação para o Futuro. Estamos aqui torcendo para que a gente consiga. E junto, a gente tem como parceiro principal das Jornadas pelo Clima, o Mural do Clima, que é uma maneira muito simples e muito querida de falar sobre o IPCC, o relatório do IPCC, que é jogando o Mural do Clima, que são 42 cartas entre causa e consequência. Enfim, pode passar. Bom, é isso. A jornada é uma metodologia, é uma tecnologia social a serviço, né, de pessoas, de comunidades e de indivíduos que queiram conversar sobre mudança climática de uma forma muito simples, muito leve e divertida e colaborativa. Pode passar. Metodologia. A nossa metodologia, ela estimula o protagonismo e a autoaprendizagem. A gente quer que o participante das jornadas ele busque o seu conhecimento, então a gente não dá só o conteúdo, a gente tem todo um trabalho para que o aluno, o participante da jornada, ele busque saber mais a partir dos próprios pés e do coração, promova o engajamento, né, na medida que toda a metodologia, toda a jornada, ela é extremamente leve, ela é muito deliciosa de se participar e, aos poucos, a gente vai fazendo com que aquele grupo que inicialmente se formou troque tanto que ele acabe se engajando e colocando no mundo, com os seus parceiros de jornada, projetos, microprojetos que vão ancorar essa prática. Tudo isso oferecendo conhecimento científico e encorajando a multiplicação dessa metodologia. A gente costuma dizer que se eu tivesse que dizer que a jornada cumpriu o seu papel se as pessoas que participaram da jornada, foram certificados por ela, quiserem multiplicar a jornada, a gente atingiu o nosso objetivo principal, que é encorajar a multiplicação da jornada. Pode passar. Bom, aqui só para vocês terem uma noção, a jornada tem 5 módulos, preferencialmente de 3 horas. Então, a gente começa, né, com o módulo 1, onde a gente vai embarcar e a gente vai entender um pouco sobre o que é a mudança climática de uma forma muito inusitada. O módulo 2, a gente vai jogar o Mural do Clima e a gente vai entender que a gente precisa, né, a gente vai entender por que a gente precisa influenciar e ter ações que possam mudar, né, e fazer frente a essa crise climática. No módulo 3, a gente vai
entender todo tipo de solução que está a nosso dispor, à nossa mão, entendendo também que essas soluções elas precisam ser para todo mundo, por causa da justiça climática. A gente vai para o módulo 4, trabalhando com projeto, com microprojetos, e no 5º módulo a gente apresenta esses microprojetos que foram idealizados, realizados, enfim, colocados a serviço das jornadas. E é interessante porque a gente tem um banco de projetos, então todo projeto que vai para a jornada, ele vai para o nosso site, e aí do nosso site vocês podem aprender, né, e podem falar de outros projetos que possam ser replicados na sua área. Enfim. Próximo slide. Então, se você quisesse fazer uma jornada, você pode esperar que seja lúdica, que tenha plataformas, que ela seja guiada, que tenha a sua atuação individual, colaboração, suporte contínuo dos nossos multiplicadores e dos nossos facilitadores, conexões e leveza. Então, tudo isso tem nas jornadas que a gente acabou criando para falar sobre clima. Pode passar. A gente, nesse momento, teve 11 turmas concluídas, 243 certificados, os nossos participantes, a gente teve participantes das 27 unidades federativas no Brasil, uma diversidade bem grande entre feminino, masculino, todas as cores, pessoas de 14 a 79 anos. Nós tivemos 175 projetos enviados para o nosso banco, 15 facilitadores já co-facilitaram pelo menos uma turma, temos 26 facilitadores formados, estamos com uma turma de 24 facilitadores acontecendo agora, e 191 avaliações preenchidas. Por favor, próximo slide. Dizendo que 90% dos nossos participantes acharam que a jornada foi ótima, 98% acreditam que a metodologia contribuiu para que elas possam facilitar outras conversas sobre clima, 97 expressaram o interesse em multiplicar a jornada no futuro e 96 dos participantes disseram que a jornada ajudou a terem maior compreensão sobre mudanças climáticas. Pode passar. Bom, e se alguém aqui tiver interesse, quiser participar, por favor, é só enviar um e-mail para mim, renata.morais.br@climatereality.com, com seu nome e telefone, e assim que as próximas turmas estiverem abertas, a gente chama vocês. A gente está com a 12ª turma nesse momento rodando, a gente tem normalmente uma turma por mês. Enfim, é isso, eu convido a todos a participarem, não só das jornadas, como os treinamentos do Climate, o treinamento do Climate, que está aberto agora, só até a próxima semana, e assinar o manifesto Escolas pelo Clima, que foi feito em parceria com o Fridays for Future. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Muito falei obrigada. 13 minutos, viu, para a gente bater papo depois. Muito bom, muito bom. Muito bom te ouvir. Sempre é legal estar compartilhando também, podendo trazer esses conteúdos aqui para a roda. E quero só deixar aqui um comentário que eu também participei da jornada, já participei também como observadora e pretendo também ajudar a facilitar. A gente está conversando para ver se a gente até forma uma turma aqui no território, para a gente fazer uma jornada que a gente possa estar trabalhando talvez conteúdos mais específicos. A gente está trocando ideia, podemos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E eu queria convidar a Tânia, então, para falar para a gente um pouquinho sobre a experiência com o Fórum e como o Fórum tem trabalhado também essa questão da educação, da formação climática. Bem-vinda, Tânia. Boa noite, Maíra. Boa noite a todas, Boa todos noite. e todas, né? Quem está aqui na sala e também quem está nos assistindo e quem vai nos assistir. Dizer, então, que a Terra grita em dores de parto e deseja ardentemente ações humanas para libertar-se. E acredito que é por isso que nós estamos aqui, de alguma forma, né? Tentando reverberar
aquilo que a gente sabe, né, sobre mudanças climáticas, aquilo que a gente, né, já percebe. Muitas pessoas não têm, talvez, todo o debate, ou tenha, né, participado de muitas rodas e seminários, ou, enfim, o resultado do relatório, mas as pessoas, no seu dia a dia, percebem que alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada com o clima, alguma coisa está errada, né, no planeta, e que requer urgentemente que a gente mude a nossa forma de agir, a nossa forma de viver em comunidade, a nossa forma de viver e se relacionar com a natureza. Então, creio que esse é mais um passo, né, Maíra, da Rota das Águas. Já tivemos vários debates aqui acontecendo, muitas pessoas, né, passaram por aqui, dando a sua contribuição e ajudando a cada dia que a gente ganhe mais pessoas, mais mentes e corações, né, para que a gente possa se tornar uma força, uma energia, né, para se contrapor a tudo que está acontecendo, e também juntos e juntas, né, irmos buscando soluções para que a gente não chegue a tudo aquilo que já estamos de alguma forma vivenciando tudo isso, né, mas que a gente não, né, não chegue numa situação muito mais que não tenha talvez mais reversão. Então, dizer que o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental tem um papel bastante importante nesse debate, né, no nível de Brasil, em todos os biomas e territórios. A gente tem se organizado e se articulado, então o Fórum é um espaço que articula diferentes entidades em diferentes cantinhos desse país, que é né, o Brasil é um presente que nós temos, cada um de nós que está aqui, né, nesse país, tem que ser muito grato, porque nós temos um país muito lindo, e que infelizmente a gente não tem cuidado desse presente, né, então o Fórum tem atuado nas mais diversas regiões, né, e trabalhado muito essa questão da gente fazer essa reflexão da matriz energética, né, nos colocando, e da matriz energética, e também dessa questão da produção e consumo. E, diante disso, a gente tem questionado toda a questão da produção do petróleo, a questão né, de como se utiliza, a questão também do agronegócio, do uso da terra, da água, da forma com que se produz o alimento. Então, tem sido questionado, porque esse modelo, esse projeto tem nos levado a isso que estamos vivendo agora, né? É um projeto que tem levado à morte, né, dos biomas, dos ecossistemas, levado à morte das pessoas. Nós vivemos hoje uma emergência climática e, a partir dela, uma emergência sanitária, né? Não saímos ainda da pandemia por conta disso, e também ainda, né, o que se avizinha nos assusta, e talvez tenhamos outras situações piores. E quem que pode mudar isso? É a nossa ação, né? É a ação humana. Nós precisamos primeiro tomar consciência de que momento que nós estamos, e tomarmos consciência que somos nós que podemos fazer essa mudança. E o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental vem, ao longo desses anos, trabalhando nas regiões, e aqui em Santa Catarina o Fórum tem em torno de uns 2 anos, né, que começou a se articular e se organizar. Teve outros momentos, né, de atividades mais pontuais, seminários, debates, né, a partir da igreja, mas articulado com os diferentes movimentos do campo, né, diferentes ONGs, enfim, a sociedade civil, universidades, e agora, de alguma forma, está se consolidando. Mas uma questão importante que o Fórum de Mudanças Climáticas tem trabalhado é a questão da formação continuada. Então, todo o ano nós temos
alguns módulos que tratam um pouco dessa questão, não só das mudanças climáticas, mas traz algumas reflexões, e entre elas, no ano passado, trabalhamos com a Laudato Si, que hoje a gente tem dentro da igreja também essa questão bastante forte da casa comum, de entendermos isso como o nosso espaço. Todos nós estamos dentro desta casa, e alguém falava esses dias que uma das coisas muito interessantes para a gente pensar, a gente imaginar onde é que eu vou jogar meu lixo, vou jogar fora, não tem jogar fora, a gente joga dentro da nossa casa, Então, nós temos essa casa comum, então a preocupação, de fazer esse debate, de entendermos que nós somos, de alguma forma, inquilinos nesse planeta e que nós precisamos cuidar desse planeta. E uma coisa que chamou bastante atenção, quando nós organizamos aqui em Santa Catarina um grupo de pessoas para participar dessa formação, que ela se dá todo ano por uma plataforma do Fórum de Mudanças Climáticas, e que é dividida em módulos. E no ano passado, um dos módulos foi a questão da Laudato Si, conhecendo todo esse processo, mas um outro foi a questão do bem viver. E foi muito interessante, porque a gente pensa, e acho que estava ouvindo a Simone falando, a questão de que as pessoas não gostam de ouvir coisas tristes e difíceis, enfim, mas quando se falou da questão do bem viver, as pessoas querem conhecer esse conceito, que é o bem viver, porque todos nós procuramos de alguma forma, e o ser humano, a sua vocação é de ser feliz, Todos, de um jeito ou de outro, a gente busca o que? A felicidade, Cada um escolhe o caminho para chegar à felicidade, para chegar a ser feliz. E o bem viver me parece que é algo que atrai muitas pessoas, Então, acho que a gente precisa falar muito disso. E quem pode desconstruir isso que está aí? Nós chegamos a esse ponto, nós chegamos numa encruzilhada e nós precisamos tomar as decisões. Que decisão que nós precisamos tomar? Que caminho que nós vamos seguir daqui para frente? E quem tem que fazer isso? Somos nós, de alguma forma. Claro que alguns são muito mais responsáveis por tudo isso que aconteceu, mas agora, nesse momento, nós todos vamos ter que trabalhar, vamos ter que cooperar, vamos ter que nos unir para a gente conseguir reverter e construir um outro mundo possível. Não tem mais meio termo, como diz a Greta, não tem plano B, não tem um outro planeta que a gente possa se mudar, por mais que alguns milionários por aí queiram se aventurar em outros planetas, A gente, nesse momento, não tem plano B. A nossa única forma é isso que a gente está fazendo aqui. É a gente ganhar mais pessoas, buscar caminhos para que as pessoas entendam o que está acontecendo e buscar soluções, e que a gente consiga minimamente agora, nesse momento, parar isso que está acontecendo com o planeta, parar o aquecimento, enfim, ter tudo isso que a gente aqui, de alguma forma, já sabe. E o Fórum tem contribuído muito com isso, com as rodas de conversa e com essa questão do debate dos módulos de formação. No final de cada módulo, cada um dos alunos ele tem que apresentar ou um artigo, um vídeo, se tornar um comunicador social. Então, e é de alguma forma um efeito multiplicador também para que a gente vá ganhando outras pessoas. Em Santa Catarina, a gente em pouco tempo conseguiu articular os diferentes grupos, o Fórum é um espaço de articulação, articular os diferentes grupos, os diferentes movimentos, para que a gente vá criando essa força, e essa resistência. Então, bem recente, a gente está chamando as entidades para nos contrapormos à questão da 17ª rodada da Agência Nacional de Petróleo, que vai ter o leilão agora em outubro. Então nós estamos nos articulando para
que isso não aconteça, né? Porque seria mais um desastre, né? Porque a gente já vive, né? Nosso estado já vive vários desastres, né? E especialmente na região costeira, com muitos problemas com a questão enfim, do esgotamento, da poluição, de um conjunto de coisas né, que já acontece. Então, nesse sentido, o fórum é um espaço que a gente se encontra, que a gente se debate, que a gente também age. Não, né? Recente também nós fizemos, e aí quando a Maíra falava do projeto na aldeia indígena, é um pequeno recurso que o fórum, a nível nacional, né, dispôs para organizarmos alguns projetos aqui. Entre eles, a gente fez um projeto de viveiro, né? Fomos conhecer a Primave, que é um espaço onde trabalha a questão da regeneração do solo, né, que produzem muda, mais de 1 milhão de mudas por ano, fora todo o trabalho ambiental que fazem, né? Então, mais de 34 anos atuando na região do Alto Vale, lá em Atalanta, mas hoje é um exemplo para o Brasil. Então, a gente está articulado também né, com essa entidade, o MST, com a proposta de plantar o plantio de árvores, né, mais de 100 milhões de árvores, e em Santa Catarina também em torno de 6 milhões né, de mudas, enfim. Então, muitas coisas que a gente vai colocando em prática, né? A questão das hortas urbanas, a questão do projeto Rios, né? Do cuidado com as nascentes. Então, a gente tem essa articulação no Planalto Norte, lá no Meio Oeste, quando eu estava vendo a professora falando do trabalho, né, na escola. Então, nós temos lá em Salto Veloso um trabalho muito bonito, em que a cidade inteira se juntou, né, para cuidar de um rio, o rio que corta a cidade. E desde as crianças da creche, né, se juntando para ir até o mais idoso, enfim, articulando toda a sociedade, né, para cada um cuidar de um trechinho do rio. Então, são essas esperanças, esses exemplos, esse trabalho, essa dedicação que cada uma vai fazendo no seu cantinho. Tem muita coisa bonita acontecendo. Então, o fórum acaba fazendo um pouco esse papel de articular esses atores, essas atoras, esses diferentes movimentos, né, para que a gente sinta que tem essa energia acontecendo, que há muita esperança, que para além do diagnóstico que temos, né, ser bastante assustador do que está acontecendo com o clima no planeta, também tem muita gente se levantando, muitas pessoas querendo fazer diferente, né, muitas pessoas trazendo, né, muito mais do coração do que a mente, né, e muitas pessoas acreditando, e eu acredito e eu vejo muito isso por mim, né, apesar de estar fazendo muito o debate da questão ambiental, mas cada dia mais as nossas falas acabam sendo mais que falas, se tornam um mantra, né, de que não apenas na questão da denúncia, né, mas também de anúncio de novas possibilidades. E enquanto a gente sente que o planeta está doente, todas as pessoas estão doentes. Então, se nós estamos adoecidos, é porque a Mãe Terra, como um ser vivo, né, o planeta, a natureza, enfim, né, está doente. E nós somos parte, nós não somos a parte desse planeta. Não somos a parte da Mãe Terra, nós somos parte. E se isso tudo está doente, está poluído, está sujo, está mal cuidado, está, né, isso é uma parte de nós também. Então, nós precisamos ter esse olhar. E uma das lutas do Fórum de Mudanças Climáticas é a questão do reconhecimento da Mãe Terra como um sujeito de direito, enfim, como alguém que tem direito. Então, essa é uma das lutas que a gente tem travado, e além de outras questões que eu já falei aqui, especialmente essa questão da produção e consumo e a transição. Nós precisamos fazer uma transição, né, desse modelo de agronegócio para uma questão da agroecologia, para uma ecologia integral,
né? Nós precisamos pensar no ser humano, né? Então, por isso que é Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Enquanto não houver justiça nesse país, enquanto os povos originários não tiver sossego, né, que são os que conseguem ainda, né, a partir de todo o seu conhecimento ancestral, de toda a sua história e sua resistência, cuidar do que resta, né, aqui no Brasil, uma parte da Mata Atlântica, de outros biomas, né, enquanto eles não tiverem esse reconhecimento, esse cuidado, e a gente honrá-los, né, precisamos honrar quem de fato está cuidando da natureza, quem de fato está fazendo o melhor para o planeta, né? Os quilombolas, enfim, os ribeirinhos, todas essas pessoas que têm, os pescadores, né? Que têm uma outra conexão com a natureza, com a água, né? Com os elementos, com a terra, enfim. Então, são essas pessoas, outras formas de viver, esses outros sistemas que a gente precisa trazer presente, trazer para a roda. Esse que está aqui, né, já nos mostrou, né, aonde a gente chegou, né? Então, nós precisamos mudar a direção. Estamos numa encruzilhada e precisamos escolher o caminho. E eu sempre digo que é um caminho de volta, né? Um caminho de volta, o caminho da conexão, o caminho da cooperação, o caminho da solidariedade, da empatia, da amorosidade, o caminho, né, da felicidade. Então, esse é o caminho que nós precisamos escolher, porque essa é a nossa vocação. É isso, muito obrigada. Tânia, muito, muito, muito obrigada pela sua fala. Você traz uma questão super importante, né? Na verdade, todas as três trouxeram muito isso, né? Essa ideia da educação como uma base para ação, né? Que a gente não se deixe paralisar pela crise e que a gente aprenda a usar essas ferramentas de um modo mais propositivo, mas também que a gente não fique se sentindo eternamente incapaz de agir, né? Sempre sentindo que precisamos nos formar ainda muito para chegar a uma ação. Então, acho que está muito interessante conversar aqui na roda hoje, porque está realmente nos inspirando a pensar como aprender a nos relacionar melhor entre nós mesmos, né? Não só com a Mãe Terra, não só com esses elementos todos que nos alimentam, que nos nutrem, que nos deixam saudáveis, né? Mas também conosco, né? Com nossos irmãos e irmãs, humanos, né? Também, que a gente também tem relacionamentos tão adoecidos e como a gente pode se somar para fazer essas ações acontecerem, né? Com essa urgência necessária. Eu queria propor, a gente tem aqui uma questão da Alessandra no chat, que na verdade ela colocou algumas questões, a Luísa está falando aqui por uma transição justa. É isso aí, Luísa, é o que a gente quer, né? A roda vem tratando sobre exatamente isso, né? A gente pensar territórios saudáveis e justos, né? Que a gente possa estar fortalecendo a participação, as representatividades, a equidade. Mas aqui a Alessandra traz uma questão bem específica sobre a questão da educação pública, né, da educação formal. Então, ela traz aqui que muitos dos municípios adotaram, né, as bases nacionais curriculares, e como que a gente pode, como que vocês, né, que falaram hoje, podem sugerir que as escolas implementem a educação climática, né, diante disso, né, diante dessas bases aí nacionais curriculares. E aí ela traz também aqui como que a gente definiria, né, esse engajamento da educação climática, né? Se existem indicadores das escolas. Então eu vou começar com essas questões da Luísa para vocês, a gente faz, se vocês puderem comentar rapidamente, depois a gente abre para as pessoas que estão aqui na sala conosco. A gente tem aqui o Beto, a Rafaela,
Deixa eu ver, a Carol, a Maria, e aí também se eles tiverem alguma questão para fazer, a gente abre espaço para eles. Quem quer começar a comentar essa questão talvez a Simone ou a Renata? Eu também, particularmente, não sei responder essas questões. O que eu posso dizer da escola pública é que a proposta do novo ensino médio está permitindo que disciplinas que não são dessa tradicional grade entrem, né? Então, eu acho que isso é muito positivo. Os próprios estudantes escolherem os assuntos que eles querem estudar é bem legal. E a gente também, eu sou recentemente professora, né? Eu esse ano eu estou tendo esse contato com as escolas. Até então eu estava me dedicando bastante à minha formação, né, como pesquisadora. E aí, então, agora, meu contato com a escola, eu estou aprendendo bastante nesse universo, né? E a gente... o que eu estou vendo é que está tendo um movimento muito grande entre os professores, porque a perspectiva é que a escola mude bastante, os professores ainda não se sentem bem preparados, porque foi uma coisa de cima, mas que a gente pode hoje, já que já está estabelecida essa mudança, né, tentar trazer os benefícios, porque assim a gente vai precisar trabalhar muito em blocos, não mais em disciplinas, isso é muito positivo. Então a escola está se transformando e é um momento importante, né, para os profissionais da educação. E muitos estão perdidos, né, acostumados com aquele modelo tradicional de educação. Mas é uma coisa muito positiva, né? A crise pode ser uma oportunidade para a gente mudar, e a educação tem que mudar mesmo. A gente vê que isso é necessário. Então, mas assim, eu não posso dizer muito específico, porque eu sou meio leiga, sabe? Sou uma professora chegando agora, assim. Não, acho que você respondeu muito bem. A professora Alessandra também, vou convidá-la para, se quiser fazer qualquer comentário, sei que também trabalha de perto com essa questão da educação, né? E sempre preocupada com também projetos de extensão que envolvam nessas comunidades de aprendizagem e também o ensino formal. Então, fica à vontade, caso queira comentar algo. O que eu podia adicionar, o que a Simone já trouxe, é que nas escolas, né, de ensino fundamental, né, que também, né, eu trabalho... Essa é a parte boa de trabalhar com mudança climática e, às vezes, as questões ambientais, porque elas vão permear tudo. Então, quando você está falando de territórios, você está falando de mudança climática. Quando você está falando de saúde, você tem muitas agendas. Quando você está falando de diversidade, quando você está falando do feminino. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade, porque toda e qualquer agenda e toda e qualquer matéria, a gente pode conversar e pode ser a base para a gente falar de mudança climática / sustentabilidade, educação ambiental, que eu acho que isso é bem interessante. Então, a Simone, por exemplo, ela conseguiu trazer lindamente alguns exemplos, né, a respeito, inclusive, de projetos, o que você quer ser, o que você quer ser como ser humano, né, que tipo de ser humano você quer ser para a gente colocar aqui nesse planeta que está precisando tanto de um ser humano tão integrado, né? O que você precisa para ser feliz, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver com as questões climáticas, porque a gente sabe que a mãe, né, de todos os males, né, em relação a essas questões é o consumo, né? Então, a base das questões que a gente hoje enfrenta está muito relacionada ao consumo. E se a gente quer consumir cada vez mais e um consumo muito não pensado, né, tem gente que
que, eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento em absoluto, mas tem gente que só é feliz se estiver comprando um sapato a cada semana. Mas nenhuma centopeia precisa de tanto sapato, né? Então, ou você precisa, se você precisa de muitos sapatos, tudo bem, né? Mas se você não precisa, que tal você comprar um sapato só e ser um bom sapato ou uma boa roupa, né? Então, assim, a gente não vai ficar aqui, que hoje não é bem um assunto, mas eu acho que é só para colocar essa questão, né? Que desde o ensino infantil, né? E a gente vai para a escola e a gente consegue falar. Eu lembro que uma das atividades que eu adorava fazer, que as crianças me permitam, porque eu adoro, eu lembro delas, eu enchia uma sala de lixo, né, de recicláveis, né, de resíduos recicláveis da própria escola mesmo, né, que a gente enchia, e aí eu escondia vários bichinhos, né, tinha pelúcia, às vezes tinha só a imagem, e aí eu enchia a sala de fumaça com aquelas, né, máquinas de fazer fumaça, e eu falei assim, olha, tá tendo uma poluição horrorosa, a gente precisa ajudar os animais. E aí a gente ficava catando os animais debaixo daquele monte de lixo, né? E aí a gente começa a conversar, mas será que isso existe? Né? A gente colocou aqui, existe, professora, porque aí fulano jogou lixo no rio, e no rio tem um peixe. Então, assim, desde muito pequeno, embora a gente não consiga falar, né, de efeito estufa para a criança, né, assim, de uma forma mais abstrata, a gente consegue trazer isso para o dia a dia. Então, todo e qualquer assunto pode ser trazido para a sala de aula, né? E muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas, elas têm muito conhecimento com as consequências, né, com o dia a dia da mudança climática, né, e as questões ambientais, seja seca, alagamento, doenças, vetores, enfim, toda uma série de questões. Ela às vezes só não consegue ligar o problema ao clima, né? Então, e aí, na verdade, é muito simples, porque o nosso trabalho é só fazer esse link, e uma vez que ela faça, ela não desfaz nunca mais. Então, eu acho que eu me alonguei, peço desculpas, mas eu acho que levar, gente. Eu acho que o mais difícil é a gente colocar, ser aquele tio e tia chata que leva esse assunto para todas as rodas, né? Porque o outro lado sempre leva, né? Então, as crianças estão cada vez mais assistindo a propagandas que promovem o consumo, o Instagram está cada vez promovendo, né, que você compre mais, você não consegue mais entrar no Instagram, que é onde as nossas crianças, adolescentes, e onde estamos, né, de todo mundo, sem ver propaganda do que você tem que comprar. Você mal pode falar geladeira, que o seu começa a aparecer geladeira para todos os lados. Então, é desleal, né? Então, assim, é difícil você fazer esse contraponto. Então, a gente tem que meio que se aproximar do outro lado e bater em cima mesmo e falar o que está acontecendo e trazer essa questão, linkar essas questões que estão conectadas a consumo e todas as outras coisas. Enfim, deixa eu escutar outras vozes, desculpa. Me empolguei. Então, já fui bastante contemplada também pela Renata, mas, assim, eu acho que nas escolas já tem muito trabalho bonito. A gente viajou fazendo seminários em todo o estado, em 2019, sobre meio ambiente e sociedade. E o que a gente encontrou de coisas muito legais, assim, porque a gente pedia para que as pessoas levassem alguma experiência sobre essa questão, né, ambiental, de cuidado com o meio ambiente. Então, tem, né, e concordo com a Renata, dá para você trabalhar tudo, né, porque as mudanças climáticas, elas estão afetando, né, a estiagem prolongada, os eventos aqui em Santa Catarina, né, que a gente vivenciou, ou seja, não tem como você não linkar, e acaba sendo um assunto, né, feiras de ciências, enfim, todos esses, né, esses espaços, assim, dentro da escola aqui, e aí eu estava citando a escola lá de Salto Veloso, que é um município lá no meio oeste, né, e que trabalho lindo que a professora, né, uma professora articulou-se, né, com as outras professoras, mas assim, alguém, né, que tem no seu dia a dia um mantra, né, do meio ambiente, do cuidado, enfim, da questão do, né, ela movimentou a cidade inteirinha, a cidade inteira, da rádio comunitária, a igreja, os clubes de serviço, o comércio, o pessoal do interior, enfim, o município inteiro ela movimentou em torno dessa questão do cuidado com o rio. Então,
E isso em vários outros lugares também, muitos exemplos bonitos acontecendo. Então, eu acredito que a educação formal, enfim, as escolas têm um papel fundamental para que a gente possa reverberar e possa também ir transformando isso tudo. Eu queria aproveitar e dar mais uma fala, né, nesse tópico tão importante. Eu acho a escola é o espaço fundamental, né? É uma coisa que eu gosto de colocar que a geração futura, 99%, quase 100% da geração futura, ela está no espaço escolar. Então, esse espaço é um espaço muito rico. Agora, como a gente fala sobre mudanças climáticas com crianças pequenas? É um filme de terror. Então, a gente não pode falar, né? O que eu acho que é fundamental, que foi muito bem colocado na fala de todos vocês, é esse amor pela natureza, esse respeito pelo eu, pelo coletivo e por esse planeta que nos acolhe, né? Então, falar desse amor, colocar as crianças para sentir, colocar o seu pé no chão, sentir a beira da praia, perceber o que é esse planeta, né? É muito importante. Isso em áreas urbanas, então, é fundamental, né? Porque a área rural, as comunidades tradicionais, eles carregam isso no sangue. Mas essas crianças da urbanização que acha que o leite vem da caixinha, né? É um caminho muito importante aí para a gente poder, né, sensibilizar. E eu acho que o Dagoberto não conseguiu entrar, Maíra, né, Dagoberto? Você está indo. O Dagoberto migrou para o YouTube. Eu queria também fazer um comentário aqui sobre essa questão, né? Embora eu não tenha assim uma proximidade muito grande com a educação formal, mas tudo que vocês comentaram é muito. Eu fico pensando sobre esse link, né? Se já é realmente, que eu acho que a pergunta da Alessandra traz muito isso, né? Embora a gente veja todas essas ações nas escolas e essa preocupação de trazer essa reconexão, será que a gente já está conectando isso com o tema clima, né? Com o tema mudança climática? Porque parece óbvio assim para a gente que já está super sensibilizado e trabalhando com isso, mas muita gente até que atua na área, né, assim, ambiental, de educação, enfim, também às vezes tem essa dificuldade, né? Então, embora seja um tema, é legal que a gente fale isso, que é um tema que traz essa possibilidade de conectar várias pautas, né? E, portanto, também propicia esse relacionamento com várias redes, enfim. Isso também é muito interessante, né? Ainda a gente precisa aproveitar esses espaços de educação para estar fomentando a nossa criatividade, né? Para falar sobre isso. Que nem Renata falou, que há do outro lado, né? Do lado que promove a economia mais predatória, enfim, o consumo irracional e tudo mais, tem sempre ali 1000 estratégias de comunicação e que a gente precisa também estar olhando para isso, né? E aí falar um pouco da questão da educação informal também, né? Porque essa educação climática a gente precisa estar trabalhando em todos os espaços, né? Seja no legislativo, no executivo, seja entre nós, pessoas que trabalhamos na área ambiental ou que trabalhamos na área da economia ou, enfim, em qualquer outra área, né? Porque é uma questão que afeta a todos nós, né? E aí, eu queria estar ouvindo, primeiro, falar sobre também essa iniciativa da Roda como uma proposta disso, né? A gente está pensando essa aprendizagem e trabalhando, fomentando entre nós mesmos essa aprendizagem, mas também levando para mais pessoas. E aí, Dagoberto já me provocou aqui, eu vou lembrar aqui que a questão, a gente já está fazendo o nosso canal, nosso próprio canal do YouTube. Espero que na próxima roda a gente já possa transmitir pelo canal e que nossas rodas anteriores também já vão ficar disponíveis ali. A gente daqui a pouco vai lançar para quem está participando, a gente vai falar um pouco sobre isso depois.
E ele colocou aqui, só para complementar a fala do Dagoberto, ele colocou aqui que lembrar que os meios de comunicação são, via de regra, concessões públicas e precisam ser instados sempre a pautarem esses assuntos. Ou seja, a educação climática também precisa chegar muito, né, para os profissionais de comunicação, né? É uma área-chave aí para a gente atingir, um público-chave para a gente atingir. Temos aqui na nossa sala uma participante que já levantou a mão, eu não estou conseguindo ler o nome dela. É a Alessandra, veio do YouTube para cá. Tá, joia, joia. É a Alessandra que tava colocando ali as questões, né, no chat, beleza. Então, Alessandra, vou deixar você aí à vontade para falar, não sei se mais alguém quer falar, o Beto tinha dito que queria falar alguma coisa, só queria pedir para a gente se organizar em termos de tempo. Eu acho que a gente pode levar aqui mais uns, a gente começou às 7, o que vocês acham da gente fazer mais 10 minutos, tá bom? Tá pouco? O que vocês acham? Então, 10 minutos, ok? Sim. Tá. Bom, primeiro, queria agradecer, porque a Alessandra está aqui, ela foi foi uma inspiração para o trabalho que eu estou fazendo agora, a nível de mestrado, né, Ali? Foi por isso que eu fui para a questão do engajamento, né? Então, assim, não estou fazendo com ela, mas ela está todos os dias na minha... É a minha tutora, assim, né? Então, eu agradeço ela enormemente por me apresentar esse tema e dessa questão do engajamento escolar frente à questão da educação climática. Mas a sua fala, Maíra, foi incrível, porque é realmente isso, né? Assim, por mais que a gente trabalhe, faça, veja, como a Tânia falou, como a Renata, Simone, exemplos positivos, parece que a gente está numa derradeira descida, assim, que não tem freio, né? Então, eu penso que, e é esse a questão, assim, quando eu vou trabalhar dentro de uma das sugestões que a Alessandra me falou, vamos ver como é que é isso dentro das secretarias, né, de educação, o processo de formação de professor. Então, gente, é um campo fértil. Existe ali um gap muito grande na formação do professor. Nós não estamos atuando, entende? Não da forma que, a meu ver, né, isso é meu, que eu acho que deveríamos, porque subsídios a gente tem, né? Então, quando eu vejo todo esse movimento, eu fico um pouco angustiada, porque a gente tem absolutamente todas as ferramentas, a gente tem a educomunicação, a gente tem a mobilização social, a gente tem tudo. Como é que a gente liga tudo isso? A gente tem a Agenda 2030, a gente tem a Carta da Terra, o povo da alternativa Carta da Terra faz um trabalho lindo, a própria Carta da Terra tem 21 anos! E quem é na escola que conhece a Carta da Terra? A Agenda 2030, o professor não conhece. Quando você vai falar do ODS 14, então, assim, o trabalho é árduo, né? Mas é extremamente prazeroso. A Simone está na sala de aula agora e assim, eu penso que eu estou no mestrado trabalhando isso e eu queria compartilhar com vocês essa angústia, assim, desses campos férteis, que é onde a gente vai colher ali a sementinha. Na educação infantil, óbvio que a gente não vai falar de coisas, mas de que forma a gente vai pegar esse formador desse indivíduo, né? Desse indivíduo da geração futura, porque às vezes até a Greta, ela fala disso, não tem uma geração futura, gente, não existe, cara, vamos parar com isso, é o agora, né? Então era isso. Agradeço mais uma vez, Alessandra, obrigada por me apresentar o tema e a todas vocês que são fantásticas também. Obrigada a você por ter vindo, né?
Ai, uma honra, Alessandra. Obrigada. E estamos juntas, né? Porque eu acho que isso é importante a gente pensar também em trabalhar em rede, né? A Renata trouxe aqui uma estratégia, a Simone outra estratégia, a Tânia, né? Tanta coisa que a gente pode fazer de forma conjunta. E eu acho que é isso. Trazer essas professoras e esses professores para trabalhar isso. Trabalhar o clima não é uma disciplina, né? São várias disciplinas, é um conceito muito complexo. E até eu queria trazer a fala do Rafael aqui, que ele escreveu no nosso chat. Vou falar porque a Maíra, né, eu acho que está com um pouco de dificuldade de ler, né? Então, boa noite a todas e todos, sou professora de geografia. É a Rafaela, né? Quero ver só que tem alguém entrando. A Alessandra caiu, está entrando. Gente, é difícil coordenar tudo aqui, mas vamos lá. Então, é a Rafaela, né? Desculpe. Boa noite a todas e todos. Sou professora na geografia, mesma escola que a Simone trabalha. Assim como a Simone, comecei a atuar como professora em sala de aula esse ano. Achei o assunto muito pertinente, pois na disciplina de geografia, entramos nesse conteúdo de climatologia. E acho importantíssimo, além de apresentar os conteúdos, estar conscientizando sobre os cuidados que devemos ter com o nosso planeta. Vou ter que me ausentar agora, mas agradeço pelas apresentações e pelas falas que me acrescentaram muito. Obrigada, boa noite. Então, eu queria dizer, não sei se todo mundo já falou, se sente contemplado, alguém mais quer falar? A Luísa entrou aí no finalzinho, pediu para entrar no link, não sei se ela quer colocar alguma coisa. Bem, então eu queria dizer a vocês... Boa noite. Oi, vem a Lu, diga. Tudo bem? Então, queria compartilhar que eu tive em 2019 na Europa acompanhando a Rebelião da Extinção, que eles chamavam. E foi um movimento muito bonito, eu acompanhei em Londres e na Escócia. Na Escócia eles fizeram um acampamento na frente do parlamento e eles cobravam por mudanças na lei, assim, né? Porque o parlamento dizia que até 2050 iria reduzir as emissões de carbono a zero. E eles pressionavam para que fosse 2025 e mais alguns outros itens. Assim, eu acabei fazendo reportagens sobre o Sul 21 na época, né? Eu sou jornalista. E, assim, foi muito inspirador ver o movimento, sabe? Só o movimento. Em Londres, eles pararam o transporte público da cidade inteira. E a cidade, né, é Londres, assim. Imagina, assim, a capital mundial parou o transporte público inteiro, a galera deitada na rua. E aí os policiais pedindo para saírem, eles não saíam, daí levaram arrastado, assim, mas era assim, a polícia de lá é outra realidade, né? Não é a polícia daqui, assim, né? É uma polícia muito respeitosa, assim. O policial chegava do lado do manifestante e dizia assim, você tem 5 minutos para pensar se você gostaria de se retirar ou não. Né? Então tinha todo um respeito, né? E tinha uma outra pessoa de um coletinho laranja que era responsável pelo parlamento de fazer ser uma testemunha, assim, né? Meio imparcial, que ia relatar o que estava acontecendo com cada pessoa, assim. Então, assim, eu fiquei chocada no bom sentido, assim, com a forma como tudo estava se dando, assim, nesses movimentos, assim. E a galera muito já com essa consciência da possibilidade de extinção de todas as espécies, né? Então, eles falavam, claro, que tinha algumas que eles elencavam como prioridades, por exemplo, as abelhas e tal. Tinha gente que ia fantasiada de abelha, assim, na frente do parlamento. Mas, assim, eles tinham muita consciência, assim, da gravidade, né? Inclusive da responsabilidade também deles enquanto norte global, né? Enquanto os primeiros, os precursores da Revolução Industrial, enfim, de tudo que foi essa cadeia de carbono, basicamente, né? Mas de instalar, enfim, maquinaria atrás de maquinaria e tal, né? Então, eu fiquei, assim, tipo, impressionada, né? Com o nível de consciência, assim, sobre a responsabilidade que se tinha. Só que os governos, claro, estavam muito tranquilos, assim, né, em relação a isso. E aí, hoje, eu acho que a crítica que tem que se fazer é o quanto esse norte global ainda explora o sul global com empresas, inclusive, né? Então, onde vai se colocar as multinacionais, né? Onde que está se colocando esses carbonos que depois vão vender como se os créditos de carbono fossem uma solução viável, quando a gente sabe que é irrisória também, né?
Então, acho que são coisas que a gente tem que pensar, que é a questão política, né, que está por trás, assim, de toda essa crise climática, assim, na verdade, para mim é uma crise do capitalismo, assim, e ela é uma crise que está expressa em todas as áreas da vida, né, o clima é uma delas, assim, mas é uma crise que ela vai perpassar, alguém falou isso, né, vai perpassar o feminismo, né, tipo, o patriarcado tem tudo a ver com a exploração climática, né, tipo, são quase que a mesma coisa, dá para dizer assim, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que também conseguir olhar para esses movimentos e se inspirar, assim, tipo, até o conteúdo que eles criam, sabe? Tipo, o site, se for olhar, acho que eles ainda têm vivo o site da Rebelião da Extinção. Eles tinham abas que era assim, tipo, panfletos para você, onde você tiver, você poder imprimir e distribuir na sua comunidade, assim. Então, panfletos que iam servir, por exemplo, para a Europa inteira, sabe? Tipo, claro que a depender da língua, alguns países mudaria a língua, assim, mas, enfim, em inglês, que em geral as pessoas entendem, né? E aí tinha já essa comunicação, assim, tinha líderes comunitários também, assim, eu fiquei também impressionada na Marcha das Mulheres, que eu tive lá também, que eram líderes comunitários, então ia ter uma mulher por bairro que ia ser responsável por mobilizar a sua comunidade, e daí todas se encontrarem no dia da marcha, né? Para, enfim, daí ecoar mesmo aquelas vozes, mas antes de ecoar as vozes no dia específico, já estavam ecoando, sabe? Tipo, uma fazendo esse trabalho de liderança comunitária, de convocando as outras, de chamando para reunir, assim, e para conversar, que né, a gente está fazendo aqui agora, né? Aí depois eu participei também de uma ONG socioambiental que foi Amigos da Terra Brasil, onde eu fiz parte de um grupo de soberania alimentar. Daí era um grupo que chamava Talk, da América Latina toda, assim. Daí a gente se reunia para conversar também e compartilhar o que a gente vinha fazendo para garantir a soberania alimentar nos territórios, né? E uma das coisas que a gente comentava era que, assim, tinha muito receio de falar só do clima e aí dissociar do território, sabe? De o clima ficar muito lá no IPCC, lá nos relatórios climáticos, e aí o território em si se perdia um pouco naqueles números, naquelas tabelas, tá? Mas e aí, quem são as pessoas que estão nos territórios? Quem são os quilombolas? Quem são os indígenas? Essas pessoas, elas têm como plantar o seu alimento? Elas estão se alimentando do alimento que é o alimento raiz da cultura delas? Estão comendo milho? Estão comendo mandioca? Ou estão comendo um monte de ultraprocessado, sabe? Eu tive agora cobrindo o primeiro encontro das mulheres Guarani de Santa Catarina e uma das coisas que as mulheres comentaram era, tipo, preocupação com o salgadinho entrando na alimentação das crianças, né? Então, aumentando o problema renal e outras doenças, diabetes, por exemplo, e a galera comentando, as nossas crianças não estão se alimentando com o que é alimentação para nós, que é o Yandereco, que elas chamam, né? Yandereco é um modo de vida Guarani. E elas comentaram assim, tipo, tá aí, como é que a gente vai fazer, sabe? E aqui do nosso lado, Santa Catarina, Morro dos Cavalos, Maciambu, sabe? Então, são coisas que eu acho que estão muito perto de nós e às vezes a gente nem tem noção, né? De como é que tá acontecendo, assim. Enfim, falei um monte, graças aí pelo espaço e tamo juntos. É por aí mesmo, a gente começar a perceber como conectar, né? Os temas e como a gente pode também criar essas estratégias, né? Aproveitar esses exemplos e também criar outros. Aí, já caminhando para o final, vamos fazer uma rodada final aí de despedida, né, dos participantes, das convidadas, dos organizadores também. Posso só fazer um comentário? Até costurar um pouco isso que a Luz comentou com o que a Simone falou sobre aquela coisa da negatividade. E a Alessandra também falou do ir para baixo, né? Indo para morro abaixo, assim, né? Como se não tivesse solução. Mas eu tenho percebido que nós somos muitas e muitos, né? Nós não somos poucos. Eu acredito que isso que o Dagoberto falou também sobre o poder da comunicação, essa estratégia de nos desmobilizar, mas nós estamos nos mobilizando muito, então eu vejo esperançar nisso, sabe? E eu acho que a gente está num belo caminho, muito, muito legal nessa essa conexão de falas aqui, de ideias. Mas é isso, queria agradecer também a presença de vocês, foi muito bom, né? Muito inspirador sempre. Obrigada. Obrigada também, Alessandra, e sempre é muito bom estar aqui
e contar com você e com as outras parcerias, né? E eu acho que é isso, a gente fomentar essas parcerias para poder a gente estar mobilizando, né? Em vez de deixar se desmobilizar diante de tantos problemas, a gente se mobilizar e unir forças. Só queria deixar, antes de passar para as convidadas se despedirem, só queria deixar assim também o relato, né, de que como é inspirador a gente participar desses processos, né, de formação que no final nos motivam a alguma ação, né? Eu no momento participo tanto da formação do fórum de mudanças climáticas e justiça socioambiental, que a Tânia comentou, e agora a gente teve um módulo super interessante sobre racismo ambiental, muito interessante. E depois a gente tem, e também queria falar da jornada, né, pelo clima, porque desde que veio a pandemia, a gente com esse desespero de trabalhar a mobilização de longe das pessoas, né, estando longe, fora dos espaços coletivos, ter uma grande ansiedade, assim, eu particularmente passei por uma grande ansiedade de pensar que ferramentas a gente poderia usar, né? E fazer o treinamento do Climate, para mim, foi uma grande surpresa, justamente porque a gente reforçou, assim, o entendimento, a gente reforça o entendimento de como essa questão da equidade está na base, e como essa questão do relacionamento está na base para a gente buscar soluções, né? A gente aprender a se relacionar pensando na ação. E particularmente falando das jornadas pelo clima, a Renata falou um pouco da jornada, mas eu acho que é uma das ações que a gente pode pensar em fomentar aqui no grupo. Há uma possibilidade de a gente até adaptar algumas coisas do formato original, pensando em promover mesmo, em discutir algum projeto comum ou alguns projetos em grupo, né, em vez de projetos individuais. Mas falando da minha experiência, assim, eu falei da roda lá quando eu fiz a jornada, né, da ideia de fazer a roda. A gente estava aqui discutindo muito a questão de promover um encontro para tratar do nosso planejamento territorial, mas a gente não tinha recurso e veio a pandemia, e como é que a gente faz isso? E eu acho que isso me motivou muito, sabe? Assim, para estar buscando essas parcerias e a gente está caminhando juntos hoje nesse sentido. Então, queria também agradecer a presença de vocês todas que estão aqui, firmes e fortes juntas e juntos, né? E juntos, para a gente continuar nesse processo de aprender junto a fomentar boas ações no sentido da gente enfrentar, né, toda essa crise e realmente promover uma cultura mais ligada à terra do que ao fóssil, mais à vida do que à morte. Então, é isso. Obrigada. Renata. Queria agradecer muitíssimo. Quando eu me candidatar a alguma coisa, eu vou contratar a Maíra como cabo eleitoral, tá resolvido. Querida, obrigada. Queria agradecer as falas super lindas e a Luz também, que trouxe luz, né, para nós, Alessandra. Foi muito bom escutar cada uma de vocês e coloco, né, à disposição o que vocês quiserem. Acho que é isso, a gente é mais forte quando a gente está junto. Muito obrigada por estar aqui com vocês. E até a próxima. Então, também gostaria de agradecer imensamente, né, cada um, né, e as falas também, sempre muito bom. E dizer que eu honro muito cada uma e cada um, né, quem nos antecedeu, quem está aqui, né, nossa ancestralidade também, muita honra, né, dessa resistência e dizer que a minha solidariedade, né, aos povos indígenas, né, que amanhã vai ter a votação, acredito que tenha, né, enfim, que estão numa resistência não de agora, né, de mais de 500 anos aqui no nosso país e em outros países muito mais, né, então dizer que a gente precisa continuar a seguir acreditando, né, de que nós podemos nos transformar num ser humano melhor, numa humanidade melhor, vamos, né? Então, por isso eu honro cada um que está aqui.
Obrigada. Agradeço. Quero dizer que as informações que a Renata passou eu vou transmitir para os estudantes e para os professores, gestores da escola que eu estou trabalhando. E fiquei feliz, né, com a fala da Rafaela. Eu convidei, passei, né, o convite para os professores, para os estudantes, e as pessoas estão muito atarefadas, né? A gente sabe que as pessoas têm, além de muitas tarefas, muitos entretenimentos. Mas a gente está aqui juntas e foi muito bom para mim também. Obrigada. Bom, gente, então é isso. Eu já deixo o convite para a gente se encontrar logo mais. Os